Essa é uma das perguntas mais comuns quando o assunto é financiamento imobiliário. Afinal, vale mais a pena financiar com uma entrada maior ou menor? Essa dúvida aparece em praticamente todas as conversas entre quem está planejando comprar um imóvel e com razão. A entrada é uma das decisões que mais impactam o custo total do financiamento, o valor das parcelas e, principalmente, a sua estratégia financeira a longo prazo. Mas, antes de tentar encontrar uma resposta universal, a gente precisa entender uma coisa. Não existe uma estratégia certa para todo mundo. O que existe é a estratégia que faz mais sentido para o seu momento. Ao longo desse vídeo, vamos falar sobre como o valor de entrada influencia nos juros, prazo e custo total do financiamento, as vantagens de dar uma entrada maior, quando faz sentido dar uma entrada menor e como equilibrar segurança e liquidez na sua decisão. No fim, você vai entender que o melhor financiamento é aquele que te permite seguir em frente com mais tranquilidade e não o que parece mais vantajoso apenas no papel. Oi, meu nome é Marina, sou diretora de produtos e operações aqui da Cashme, trabalho com home equity há mais de 5 anos, então sou especialista no assunto. Comprar um imóvel é um passo grande e que envolve mais do que apenas comparar preços. Quando você escolhe o valor da entrada, está decidindo como vai dividir o seu capital entre patrimônio e liquidez. Em outras palavras, quanto você vai imobilizar no imóvel e quanto vai manter disponível para emergências, investimentos ou oportunidades futuras. Essa decisão muda completamente o cenário financeiro de quem compra. Uma entrada muito alta pode significar parcelas menores e menos juros, mas também pode deixar o comprador com um pouco de caixa no seu dia a dia. Por outro lado, uma entrada menor garante mais fôlego financeiro no curto prazo, só que aumenta o valor total pago ao longo dos anos. Por isso, mais do que uma questão matemática, essa é uma decisão estratégica. Vamos começar entendendo o básico. Quando você financia um imóvel, a entrada define o quanto o banco vai te emprestar. E o banco cobra juros sobre o valor financiado. Ou seja, quanto menor for a entrada, maior será o financiamento e, consequentemente, maior será o custo total. Mas o impacto não para aí. A entrada também influencia o prazo do financiamento e o valor das parcelas. Vamos a um exemplo prático para ilustrar. Imagine um imóvel de R$1 milhão. Se você der 20% de entrada, ou seja, 200 mil, vai financiar 800 mil reais. Com uma taxa média de 12% ao ano, em 30 anos, as parcelas iniciais ficam em torno de 10.300 por mês. No total, ao fim do contrato, o custo final passa de 2.800.000. Agora, se você der uma entrada de 50%, ou seja, 500 mil, vai financiar apenas a metade. Suas parcelas caem para algo próximo de 6.200 e o custo total do financiamento reduz para 1.800. Ou seja, quanto maior for a entrada, menor o custo total do imóvel. Mas isso não quer dizer que sempre vai valer a pena colocar o máximo que você tem de dinheiro na entrada. Vamos entender por quê. Dar uma entrada maior é, sem dúvidas, uma estratégia mais conservadora e segura, especialmente para quem quer reduzir o endividamento. Como vantagem, a gente tem menos juros ao longo do tempo. Como o valor financiado é menor, o total pago em juros também cai. Isso representa uma economia relevante no longo prazo. Outro ponto é que as parcelas ficam menores. Com uma entrada maior, as prestações cabem com mais folga no seu orçamento, o que traz mais previsibilidade financeira e menor risco de inadimplência. Além disso, existe a possibilidade de quitar antes. Em muitos casos, com parcelas menores e uma gestão financeira organizada, é possível antecipar pagamentos e reduzir ainda mais o prazo do contrato. E claro, você garante mais segurança emocional. Para quem não gosta de dívidas longas, essa estratégia traz mais tranquilidade. Isso também é um valor importante que não entra na planilha, mas pesa na decisão. Dar uma entrada maior, portanto, é vantajoso quando o comprador quer evitar juros altos e priorizar a estabilidade. Mas e quando vale mais a pena segurar parte desse dinheiro e dar uma entrada menor? Nem sempre colocar todo o seu capital na entrada é a melhor decisão. Em alguns cenários, preservar parte do dinheiro pode ser mais estratégico. Dar uma entrada menor pode fazer sentido quando você quer manter a liquidez. Ter dinheiro disponível é fundamental para lidar com imprevistos ou aproveitar boas oportunidades, como investir em uma reforma, abrir um negócio ou aplicar em investimentos que rendem acima da taxa do financiamento. Ou o momento dos juros é alto. Quando a Selic está em patamares elevados, os investimentos mais conservadores, como CDBs, LCIs e Tesouro Direto, costumam render mais. Nesse cenário, pode ser mais vantajoso aplicar o dinheiro e usar os rendimentos para ajudar a pagar as parcelas. Ou
quando você planeja amortizar o financiamento futuramente. Com disciplina, é possível usar os ganhos das aplicações para antecipar parcelas do financiamento, reduzindo o prazo total e o valor pago em juros. E também quando você quer equilibrar o risco e retorno. Ao invés de colocar todo o capital no imóvel, manter parte investida pode proteger a sua liquidez e criar uma margem de segurança para o futuro. Mas atenção! Essa estratégia só faz sentido quando o comprador tem organização financeira e disciplina para investir. Não adianta segurar o dinheiro se ele vai ficar parado ou ser utilizado em gastos do seu dia a dia. Nesse caso, dar uma entrada maior ainda é o caminho mais sensato. No fim das contas, o segredo está no equilíbrio. A melhor estratégia é aquela que preserva sua liquidez sem comprometer sua segurança. Um bom ponto de partida é olhar para o seu momento de vida e responder a 3 perguntas. Primeiro, eu tenho uma reserva financeira de emergência? Segundo, como estará a minha renda nos próximos meses e anos? Ela é estável ou variável? E terceiro, tenho planos de usar esse dinheiro em outra frente, como investir, empreender ou reformar um imóvel? Se a resposta para as 3 for sim, talvez faça sentido dar uma entrada menor e investir a diferença. Mas, se o seu foco for estabilidade e previsibilidade, uma entrada maior pode trazer mais tranquilidade. O importante é que essa decisão seja planejada e não emocional. Muita gente sente que precisa colocar o máximo possível de entrada para diminuir a dívida, mas acaba ficando sem reserva para emergências. Outros fazem o contrário. Dão o mínimo possível de entrada e se comprometem com parcelas muito altas que apertam o orçamento. Nos 2 casos, o desequilíbrio financeiro aparece depois. Por isso, o ideal é traçar uma estratégia de longo prazo. Mantenha um fundo de segurança, planeje amortizações periódicas e acompanhe sempre o comportamento dos juros e da Selic. O mercado muda e as oportunidades também. O que é vantajoso hoje pode mudar em 1 ou 2 anos. Aqui na Cashme, a gente sabe que o financiamento é uma das decisões mais importantes da vida financeira de uma pessoa. E justamente por isso, ele precisa ser tratado com cuidado, planejamento e transparência. A nossa proposta é te ajudar a encontrar a melhor estratégia para o seu momento, seja ele de expansão, estabilidade ou recomeço. Clique no link disponível no comentário fixado e conheça as nossas soluções personalizadas para você. Cada pessoa tem um objetivo e a Cashme acredita que o crédito certo é aquele que te permite seguir em frente com segurança, sem comprometer a sua tranquilidade. Financiar o imóvel com menos ou mais entrada não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de estratégia. Dar uma entrada maior pode te proteger de juros altos e trazer estabilidade. Dar uma entrada menor pode preservar o seu capital e abrir novas possibilidades de investimento. O mais importante é que essa escolha esteja alinhada ao seu momento financeiro, à sua tolerância de risco e ao seu plano de vida. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor sobre a entrada dos financiamentos, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também está passando por essa dúvida. Nos vemos na próxima, até mais!